Todo mundo tem na cabeça a imagem de Henrique VIII como rei gordo e imponente que ordenava decapitações com um aceno preguiçoso, um monarca que se deleitava em banquetes intermináveis, mulheres submissas e riquezas tão vastas que nem se davam ao trabalho de contar. Talvez você também pense nele como o típico tirano de teatro, a coroa reluzente, a barba ruiva bem aparada, o olhar altivo que jamais duvidava de si mesmo. Mas e se eu te disser que essa figura majestosa era apenas uma moldura dourada escondendo um retrato grotesco? E se a verdade for que nos últimos anos de sua vida, Henrique VIII era visto por muitos não como um rei, mas como uma carcaça ambulante, um corpo que apodrecia ainda em pé? Imagine a cena, um monarca tão inchado que precisava de aparelhagens especiais só para erguer seu peso colossal da cama. Um homem que a cada passo exalava um cheiro pútrido que fazia seus cortesãos conterem o vômito. A aura de poder, de força e virilidade que ele tanto cultivou se transformou em uma exibição mórbida do que o excesso, a ambição e a paranoia podem fazer com um ser humano. Porque Henrique VIII não apenas envelheceu, ele apodreceu. Literalmente. Você já parou para pensar por que quase ninguém fala sobre esse detalhe? Por que os retratos oficiais mostram sempre o monarca vigoroso, de pernas fortes, peito estufado e mãos firmes no punho da espada? A resposta é simples e ao mesmo tempo perturbadora. Admitir o que realmente aconteceu com Henrique era admitir que o maior poder do mundo não podia salvá-lo de si mesmo. Era aceitar que toda a pompa da dinastia Tudor não passava de um verniz quebradiço que se estilhaçou quando o corpo do rei começou a fermentar por dentro. Seu reinado foi marcado por grandes transformações políticas, religiosas e sociais, mas nada disso o livrou do destino mais humilhante que um soberano poderia imaginar, a decomposição em vida. Talvez você imagine que no auge da glória, ele tinha pleno domínio sobre todos ao redor. Mas a verdade é que quando os odores começaram a se espalhar pelos corredores do palácio, até mesmo seus conselheiros mais bajuladores sentiam um medo diferente. Não do rei que mandava cortar cabeças, mas do cadáver que se recusava a cair. O rei tornou-se refém do próprio corpo, um prisioneiro gorduroso trancado em úlceras abertas que supuravam pus e sangue dia e noite. A ferida mais famosa, na perna, nunca cicatrizava, e dizem que a infecção era tão profunda que se você chegasse perto, sentia um fedor de carne morta. E não estamos falando de boatos de taverna. Existem relatos de embaixadores estrangeiros descrevendo a cena com horror quase supersticioso. Muitos temiam que o rei carregasse alguma maldição, ou que fosse, ele mesmo, uma praga viva. Pense nisso. O homem que rompeu com o Papa, que mudou o destino da Inglaterra, que fez 6 mulheres viverem e morrerem ao sabor de seus humores, não conseguia ficar limpo por algumas horas. Seu corpo virou um campo de batalha. De um lado, os médicos que aplicavam emplastros e ungüentos tentando conter a gangrena. Do outro, as chagas que se multiplicavam como se tivessem vontade própria. A história oficial dirá que Henrique morreu rei, mas na prática ele morreu antes, quando sua carne começou a se desfazer e ninguém mais ousava tocá-lo. E por trás do medo, havia o desprezo. Aqueles que um dia se ajoelharam aos seus pés começaram a torcer para que ele enfim sucumbisse ao próprio veneno interno. Os criados se revezavam para não passar muito tempo em seu quarto, e boatos corriam pelos corredores. Diziam que a doença do rei era um castigo divino, que a ferida incurável era sinal de pecado. Afinal, quem se atreve a desafiar Roma, decapitar esposas e tomar igrejas, sem esperar algum preço? Mas poucos tinham coragem de comentar isso em voz alta. Em público, o rei ainda era tratado com o máximo respeito. Ninguém admitia que o seu hálito empesteava o ar, que a sua presença física era insuportável. Esse silêncio coletivo, essa negação histérica da realidade, foi um espetáculo tão grotesco quanto seu corpo em decomposição. Agora, imagine o contraste. Um salão repleto de tapeçarias caras, mesas fartas de carne assada, criados polidos esperando ordens, e no centro, o rei Henrique inchado, úmido, a pele marcada de pústulas, como se uma praga medieval tivesse tomado forma humana. Uma visão tão desconcertante que nem seus inimigos mais fiéis ousavam tirar proveito. Porque o horror de encarar a podridão era maior que qualquer disputa pelo trono. Você ainda acredita que Henrique VIII foi apenas o conquistador impiedoso, o amante sedento por herdeiros, o gigante que fez reis e papas se ajoelharem? Ou começa a perceber que por trás da lenda havia um homem apavorado, apodrecendo em vida, escravo do próprio corpo que tanto orgulhava? Talvez seja mais confortável guardar a imagem do retrato oficial, o rei altivo, as pernas firmes, o olhar de ferro.
Mas a verdade é que quando a noite chegava e as cortinas eram fechadas, ele estava lá, estendido sobre lençóis manchados, respirando com dificuldade, suando pus, temendo o dia em que a morte finalmente teria coragem de acabar com tudo. Você acha que o poder absoluto compra imunidade contra o destino? Que um cetro na mão impede a carne de se corromper? Henrique VIII é a prova viva ou morta de que ninguém, nem mesmo um rei, consegue fugir do apodrecimento que começa por dentro. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão desconfortável. Ela nos lembra que todo império pode ruir, não pela espada, mas pelo cheiro insuportável da própria decadência. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Para entender como Henrique VIII chegou a esse estado repulsivo, primeiro é preciso atravessar os labirintos de ambição, medo e obsessão que moldaram seu reinado. Porque ninguém nasce monstro, ele se constrói, tijolo por tijolo, decisão por decisão, até se transformar em algo que nem o espelho ousa encarar. E a origem dessa transformação não começou quando seu corpo apodreceu, mas muito antes, quando ele decidiu que nada estaria acima de sua vontade, nem a própria Igreja de Roma. Henrique não nasceu para ser rei. Ele era o segundo filho de Henrique VII, e só subiu ao trono porque seu irmão mais velho, Arthur, morreu jovem. A Inglaterra de então era um país recém-saído da Guerra das Rosas, uma terra saturada de conspirações, facções e desconfiança. A dinastia Tudor, que parecia hoje tão sólida, na época era frágil como porcelana rachada. Henrique cresceu com esse medo impregnado na pele. Medo de perder o trono, medo de ser considerado ilegítimo, medo de ver seu nome riscado da história. Quando se casou com Catarina de Aragão, viu no matrimônio não apenas uma aliança política com a poderosa Espanha, mas também uma forma de consolidar seu reinado. Porém, essa união carregava uma semente venenosa. Catarina, antes esposa de seu irmão morto, passou anos tentando lhe dar um herdeiro homem. Entre nascimentos que terminavam em funerais e crianças que morriam antes de aprender a falar, Henrique começou a alimentar uma obsessão. Cada aborto, cada recém-nascido morto parecia um presságio de que Deus o estava punindo por algo. E assim o desejo por um filho virou uma doença que corroía sua sanidade tanto quanto, anos depois, a infecção corroeria seu corpo. No início ele era admirado. Forte e atlético e inteligente, escrevia tratados contra Martinho Lutero e se orgulhava de seu título de defensor da fé. Mas foi essa fé que, em poucos anos, ele transformaria numa farsa conveniente. Quando Catarina envelheceu e o ventre dela secou como uma terra exaurida, Henrique não teve escrúpulos em procurar outra mulher. Ana Bolena entrou em sua vida como uma brasa ardente, bela, persuasiva, com ambições tão afiadas quanto qualquer punhal escondido sob uma capa. Para tê-la, Henrique faria o impensável, romper com Roma, rasgar séculos de tradição católica e fundar sua própria igreja. Dizem que foi por amor, outros dizem que foi por soberba. A verdade é que Henrique tinha pavor de morrer sem um filho homem que legitimasse seu poder. E esse pavor era tão profundo que justificava qualquer abominação. Quando o Papa Clemente VII se recusou a anular seu casamento com Catarina, Henrique reagiu como um predador encurralado. Cortou relações com o papado, fechou mosteiros, confiscou terras, destruiu imagens sagradas. Transformou o país numa máquina de seu desejo. Foi nesse contexto de violência institucional e medo religioso que se forjou o homem que anos depois apodreceria em sua cama. O rompimento com Roma foi mais do que um ato de rebeldia. Foi a declaração de que, a partir dali, Henrique era não apenas rei, mas também o chefe supremo da fé na Inglaterra. Essa arrogância absoluta também viria a cobrar seu preço. Quando você acredita que está acima de tudo e de todos, começa a se convencer de que jamais pagará pelas próprias escolhas. Mas o destino sempre cobra. Ele só espera um momento em que sua vítima se torna mais vulnerável. A origem oculta de seu declínio físico tem raízes em sua própria corte. Para manter o poder, Henrique passou a se cercar de aduladores. Os médicos, temerosos de contrariá-lo, ofereciam tratamentos que misturavam superstição e ignorância. Sangrias constantes enfraqueciam ainda mais seu corpo. Dietas absurdas, ricas em gordura e açúcar, entupiam-lhe as veias. Doses maciças de vinho e cerveja anestesiavam suas dores, enquanto os remédios feitos de mercúrio e emplastros fétidos infectavam suas feridas. A úlcera que apodreceu sua perna não surgiu do nada. Ela foi alimentada por essa confluência de vaidade, medo e arrogância. Era comum na época que reis se acreditassem invulneráveis. A mentalidade da Idade Moderna os colocava num pedestal quase divino.
Os cortesãos chamavam Henrique de sua graça, e fingiam que ele era predestinado a triunfar em tudo. Mas em segredo muitos se lembravam de outra história, a de seu pai, Henrique VII, que chegou ao poder por meio de intrigas, traições e campos de batalha sem glória. Os Tudors não tinham o sangue puro que tanto proclamavam. Carregavam o estigma de serem usurpadores bem-sucedidos. Talvez Henrique VIII soubesse disso no fundo da alma, e foi esse vazio que o levou a tentar provar a todos, e a si mesmo, que ele era invencível. Mas ninguém é invencível. Sua compulsão por herdeiros criou uma sucessão de casamentos, acusações de adultério, execuções e escândalos. Cada esposa decapitada ou rejeitada parecia entalhar na consciência do rei um lembrete. Ele podia mandar cortar cabeças, mas não podia obrigar Deus a lhe dar um filho saudável. E essa impotência alimentava o monstro em seu coração. Enquanto o país inteiro se convulsionava entre a tradição católica e a nova fé anglicana, o rei se afundava num labirinto de paranoia. Ele mandava vigiar nobres, espiava cartas, cultivava informantes, e seu corpo inchava junto com sua desconfiança. Quando Henrique finalmente começou a adoecer de forma visível, muitos enxergaram nisso a mão de Deus. Era como se o céu, cansado de sua vaidade, decidisse puni-lo aos poucos, permitindo que ele vivesse só o bastante para provar do próprio veneno. A ferida na perna tornou-se símbolo de sua queda. O rei, que antes galopava em torneios e caçadas, virou um homem que precisava ser içado com cordas. Cada grama de seu corpo parecia lembrar que ele, afinal, não passava de carne, e que toda carne apodrece. Essa é a origem oculta do seu fim. Não foi apenas um acidente de saúde. Foi a soma de decisões tomadas por um homem que acreditou que era Deus. E quando um homem se acha Deus, começa a perder tudo que o mantém humano, até a dignidade. Imagine acordar todos os dias num quarto onde as tapeçarias mais caras do reino não conseguiam conter o odor. Cortinas de veludo, almofadas de seda, mesas ornamentadas com ouro, e tudo impregnado pelo cheiro úmido de carne apodrecida. Essa era a realidade de Henrique VIII em seus últimos anos. A rotina do homem mais poderoso da Inglaterra havia se transformado num ritual de contenção da podridão que se alastrava pelo seu corpo. O dia começava antes mesmo do sol nascer, quando os criados mais corajosos vinham verificar se o rei ainda respirava. Era comum que ele dormisse em lençóis manchados de pus, pois a úlcera da perna rompia durante a noite, espalhando secreções que se misturavam ao suor. A primeira tarefa era sempre trocar a roupa da cama. Mas não bastava recolher os panos sujos, eles precisavam ser incinerados ou fervidos com ervas para não atrair enxames de moscas, que já rondavam o leito real. Henrique, outrora atlético, precisava de ajuda para se erguer. Para isso mantinham uma engenhoca de roldanas e cordas que suspendia seu corpo até que ele pudesse apoiar os pés no chão. Ao descer, o rei soltava gemidos roucos, não de vergonha, mas de dor. O peso que carregava, acima de 180 quilos, segundo alguns relatos, pressionava suas articulações inflamadas pela gota, outro de seus tormentos. Seus joelhos eram tão frágeis que mal sustentavam a caminhada até a cadeira especial, onde passava horas sentado, com a perna doente esticada sobre um banquinho. A alimentação era outro espetáculo. Henrique jamais abandonou seu apetite colossal. Mesmo sabendo que seu estado piorava com cada banquete, ele insistia em refeições monumentais. Galinhas recheadas com especiarias orientais, pedaços inteiros de carne de veado, tortas de rins, queijos envelhecidos, pães untados com gordura de porco, e jarros e mais jarros de cerveja forte. E isso apenas no desjejum. Para beber, preferia vinho tinto, que dizia aliviar suas dores. Mas na prática só agravava a inflamação das feridas. A higiene era precária, mesmo pelos padrões do século XVI. Para tentar limpar a úlcera, os médicos aplicavam cataplasmas de mel misturado com ervas, acreditando que isso atrairia os humores ruins. Mas na maioria dos dias, o curativo ficava enegrecido em poucas horas. Alguns testemunhos contam que o pano precisava ser retirado com pinças porque grudava na carne viva. O rei, enquanto isso, mantinha um semblante endurecido. Gritava com quem demonstrasse repulsa, como se pudesse ordenar respeito pela força do berro. Banhar-se era quase impossível. Transportar Henrique até uma tina exigia pelo menos 4 homens, e mesmo assim havia risco de acidente. Seu corpo desequilibrava facilmente. Por isso, preferiam lavá-lo com panos úmidos e perfumes pesados. As essências de rosas e almíscar competiam com o cheiro de pus, mas nunca venciam. E a cada troca de emplastro, o quarto ficava tomado pelo fedor que fazia criados chorarem de nojo. Suas roupas eram confeccionadas sob medida, largas, com camadas de tecido que disfarçavam o inchaço.
Para manter a aparência majestosa, costuravam enchimentos nas mangas e no peitoral, criando a ilusão de músculos que já não existiam. O manto real, que um dia pareceu símbolo de vigor, tornou-se um disfarce para a decadência. E mesmo assim, quando recebia embaixadores, Henrique fazia questão de se vestir por completo a coroas, joias, espada à cintura, como se cada ornamento pudesse conter o colapso inevitável. O sono não era mais repouso. Passava noites inteiras em vigília, debatendo-se entre dores lancinantes e delírios febris. Os relatos dizem que ele acordava aos gritos, convencido de que as sombras do quarto eram espíritos de suas esposas mortas. Mandava chamar padres, mas ao mesmo tempo proibia rezas latinas, queria a nova fé anglicana presente até em seus pesadelos. Alguns afirmavam que Henrique não dormia de verdade havia anos, apenas desmaiava por exaustão. O sexo, que fora obsessão em sua juventude, tornou-se uma lembrança distante. Após Ana Bolena, vieram Jane Seymour, Ana de Cleves, Catarina Howard e Catarina Parr. Cada uma, no início, tentou cumprir o papel de esposa devota, mas nenhuma suportava a presença constante do cheiro e da ferida supurante. Há quem diga que nos últimos anos, o rei não mantinha qualquer intimidade com suas mulheres. Alguns historiadores sugerem que a infecção poderia ter causado impotência, mas o assunto sempre foi envolto em silêncio. Falar disso seria o mesmo que admitir que o trono não passava de uma cadeira forrada para abrigar um homem moribundo. O convívio com cortesãos era regulado por regras não escritas. Ninguém devia mencionar a ferida. Ninguém devia comentar o odor. Ninguém devia se afastar bruscamente. Qualquer deslize poderia ser interpretado como traição. Havia um teatro diário em que todos fingiam que a saúde do rei não passava de um incômodo passageiro, e essa mentira coletiva permitia que o governo continuasse, mesmo que a figura central fosse um doente terminal. O contato com seus filhos era raro. Eduardo, seu tão sonhado herdeiro homem, era mantido longe por precaução, temiam contaminação. Maria e Isabel, filhas de casamentos anteriores, eram sombras na memória de um pai que só as reconhecia quando lhe convinham alianças políticas. A imagem do patriarca forte e amoroso, tão alardeada nas crônicas oficiais, era mais uma peça desse teatro do absurdo. Os poucos momentos de prazer vinham com a música. Henrique amava ouvir alaúdes e coros. Às vezes mandava reunir músicos ao lado da cama e pedia canções que falassem de conquistas, de vitórias militares, de caçadas. Era sua forma de lembrar quem tinha sido. Quando a última nota se extinguia, restava apenas o silêncio pesado, o chiado de sua respiração difícil, o latejar da carne que se desfazia. Essa era a vida real de Henrique VIII, um cotidiano de dor, constrangimento e fingimento. Nenhum título, nenhuma coroa, nenhum decreto real conseguiu poupá-lo de acordar todos os dias no corpo que ele mesmo arruinou. Se você acha que Henrique VIII era respeitado até o último suspiro, é porque nunca ouviu o que sussurravam atrás das tapeçarias. A fachada pública do rei era feita de proclamações e retratos oficiais, mas nos bastidores, ele inspirava algo mais complexo, uma mistura de medo, nojo e desprezo. A corte inglesa do século XVI era uma arena de hipocrisia requintada. Enquanto se proclamava a fidelidade absoluta, cada nobre alimentava a esperança de que a doença finalmente o derrubasse, abrindo espaço para novas alianças, novas fortunas e, quem sabe, novos reis. Para o povo comum, Henrique era quase uma criatura lendária. Muitos camponeses jamais chegaram perto dele, mas ouviam histórias sobre sua crueldade e sua fome infinita de poder. Alguns enxergavam sua úlcera como a prova de que Deus punia o pecado. Outros acreditavam que se tratava de bruxaria, fruto de maldições lançadas pelas esposas decapitadas. Nas feiras, nas tavernas e nos confessionários, surgiam boatos de que o rei não era mais um homem, e sim um cadáver animado pelo demônio. Claro, ninguém ousava dizer isso em público. As leis de traição de Henrique eram brutais, bastava um comentário descuidado para acabar na Torre de Londres, aguardando execução. Entre seus cortesãos, a percepção variava conforme o interesse. Os que dependiam da boa vontade real faziam o papel de devotos. Era comum ver nobres ajoelhados ao lado do trono, com as mãos cruzadas sobre o peito e o rosto retorcido em uma expressão que simulava piedade. Mas bastava virar a esquina para que o mesmo cortesão secasse o suor da testa, tentando se livrar do odor que impregnava os tecidos. Eles temiam a cólera do rei, mas temiam ainda mais ser contados entre seus aliados quando chegasse a hora de escolher um sucessor. Os médicos que tentavam conter a infecção eram tratados com respeito oficial e repulsa velada. Alguns clérigos diziam que aquilo era castigo divino e que intervir era ofender a vontade de Deus.
Outros, mais pragmáticos, viam nos padecimentos do rei uma chance de subir na hierarquia. Afinal, quem conseguisse aliviar a dor real poderia obter terras, pensões e títulos. Era um jogo perigoso. Se o tratamento falhasse, o médico acabava acusado de traição. Se melhorasse, virava objeto de inveja. Na prática, quase todos falhavam. E a cada nova tentativa, a lenda do rei apodrecido só crescia. As esposas de Henrique também experimentavam o paradoxo do poder. Ser escolhida rainha da Inglaterra era, teoricamente, a maior glória que uma mulher podia alcançar. Mas na prática significava viver cercada de vigilância, medo e uma intimidade constrangedora com o sofrimento do marido. Catarina Parr, sua sexta esposa, talvez tenha sido a mais pragmática. Ela cuidava de Henrique com a eficiência de uma enfermeira resignada, mas mantinha distância emocional. Nos jantares, quando ele dormia à mesa por causa do vinho e da dor, ela aproveitava para conversar com aliados sobre como garantir a própria sobrevivência quando ele enfim sucumbisse. Os embaixadores estrangeiros tinham seus próprios julgamentos. Os enviados de Carlos V e Francisco I eram obrigados a manter relatórios detalhados sobre o estado do rei. Esses documentos, guardados em arquivos diplomáticos, descreviam com crueza o inchaço, as feridas e os humores que escapavam dos curativos. Alguns relatórios chegavam a dizer que a Inglaterra estava governada por um corpo prestes a explodir. Apesar disso, nenhum reino queria ser acusado de conspirar contra Henrique enquanto ele ainda respirava. Era como estar diante de um touro ferido. Todos sabiam que ele não duraria muito, mas ninguém queria ser o primeiro a cutucar. Os próprios filhos do rei eram peças num jogo de aparências. Eduardo, o herdeiro masculino tão esperado, era mantido longe da corte contaminada, protegido por tutores e criados. Maria e Isabel, filhas de outros casamentos, circulavam pelos corredores com cuidado. Qualquer palavra imprudente poderia significar desgraça. O clima era de tensão permanente. A todo momento se perguntava, quem herdaria a coroa quando a úlcera finalmente vencesse o corpo? Os guardas do palácio tinham ordens severas de manter a dignidade do rei intocada. Nenhum visitante podia aproximar-se sem autorização. Alguns nobres que insistiram em ver Henrique sem convite foram expulsos à força ou presos por desrespeito. Por trás dessas regras havia o temor de que se espalhassem descrições mais vívidas de seu estado terminal. O monarca que governava com punho de ferro já não tinha forças para defender a própria imagem. Restava à corte a tarefa de fingir que tudo seguia como sempre. Os clérigos da nova igreja anglicana também desempenhavam um papel dúbio. Eram eles que abençoavam Henrique em seus delírios, proclamando que o rei fora escolhido por Deus. Mas quando se retiravam, muitos confidenciavam uns aos outros que aquela era a mão divina cobrando pelos pecados. Alguns ainda rezavam em latim, em segredo, temendo que a ira de Roma caísse sobre a Inglaterra quando o rei morresse. O clero era uma teia de facções, cada qual apostando em um futuro sucessor e acumulando provas de lealdade, prontas para serem usadas contra rivais no momento certo. Mesmo os artistas contratados para pintar Henrique não escapavam da tensão. Era obrigatório retratá-lo como vigoroso, de semblante impenetrável. Qualquer indício de fraqueza era considerado insulto à coroa. Muitos retratistas pintavam o rei usando modelos mais jovens e magros, depois apenas adaptavam o rosto. Esses quadros circulavam pela Europa, alimentando o mito do rei invencível, uma farsa cuidadosamente mantida enquanto ele se desfazia no interior do palácio. O povo, quando finalmente via o rei em procissões raras, assistia a um espetáculo patético. Henrique aparecia em carroças almofadadas, envolto em mantos pesados, com o rosto pálido sob a barba avermelhada. Seus olhos estavam sempre semicerrados, como se mal pudesse permanecer consciente. Alguns se ajoelhavam por medo, outros por curiosidade mórbida. Era como testemunhar a ruína de um titã. E nos sussurros que percorriam as ruas de Londres, crescia a convicção de que o trono da Inglaterra já não pertencia a um homem, mas a um cadáver que se recusava a ceder o lugar. Os bastidores sociais do reinado de Henrique VIII eram um mosaico de fingimento, bajulação e desespero. Cada sorriso diante dele era apenas o disfarce de uma pergunta silenciosa: quanto tempo ainda vai durar? Por trás das cortinas bordadas e das portas maciças de carvalho, Henrique VIII mantinha não apenas seu corpo em processo de decomposição, mas também segredos que podiam custar cabeças. Ser parte do círculo íntimo do rei era como caminhar sobre um lago congelado. Você nunca sabia em que momento o gelo se quebraria. Cada detalhe da enfermidade real era considerado informação sensível.
Se chegasse aos ouvidos errados, poderia desencadear uma crise de sucessão, alimentar boatos de fraqueza e atiçar a cobiça de nobres e príncipes estrangeiros. Os criados encarregados de cuidar do leito real assinavam juramentos de silêncio. Alguns recebiam ameaças veladas. Se contassem o que viam, o inchaço, os gemidos, o cheiro, seriam acusados de traição. Outros eram subornados para manter a boca fechada. O simples ato de comentar que a perna de Henrique soltava pus continuamente já era suficiente para acabar na masmorra. O medo era tanto que muitos empregados preferiam fingir que nada viam, mesmo quando precisavam limpar lençóis ensanguentados e lenços empapados de secreções. Os médicos viviam sob risco constante. Quando o tratamento falhava, e quase sempre falhava, eles tinham que inventar justificativas plausíveis, atribuindo o agravamento a desequilíbrios dos humores, mau ar ou a obstinação do próprio rei. Henrique não suportava ouvir que algo era incurável. Alguns médicos foram demitidos sob acusações de incompetência, outros desapareceram sem explicações. Aquele que ousasse sugerir que a doença era castigo divino corria ainda mais perigo. Afinal, chamar a enfermidade de punição celestial era, indiretamente, dizer que Henrique não tinha a bênção de Deus. Era uma afronta pior do que conspirar contra a coroa. Os nobres que frequentavam a corte também se policiavam obsessivamente. Cada visita à câmara do rei exigia um roteiro ensaiado, elogiar sua força, fingir alívio ao vê-lo desperto, fazer votos por sua pronta recuperação. Tudo precisava ser dito no tom exato, sem a menor hesitação. Um olhar de piedade podia ser interpretado como desprezo. Um suspiro de alívio ao sair do quarto podia parecer celebração antecipada da morte real. E bastava uma denúncia, mesmo que infundada, para que guardas invadissem seus aposentos em busca de provas de traição. Os religiosos enfrentavam dilemas ainda mais tortuosos. Muitos padres continuavam leais a Roma em segredo. Celebravam missas clandestinas, rezavam por perdão e temiam que a ira de Deus se tornasse ainda mais evidente na úlcera que devorava o rei. Mas falar disso seria o mesmo que confessar heresia. Alguns clérigos tentavam proteger suas consciências com relatórios ambíguos, dizendo que a doença era um grande sofrimento que testava a fé, sem ousar afirmar que se tratava de punição. Outros, mais ousados, arriscaram confrontá-lo com advertências espirituais. Não deu certo. Henrique tinha a mão pesada e a paciência curta. Muitos foram presos por sedição espiritual. Os riscos não se limitavam ao palácio. Em Londres, comerciantes e viajantes comentavam o estado de saúde do monarca em sussurros. Alguns chegaram a propagar rumores de que o rei já estava morto e seu corpo era mantido em segredo até que a sucessão fosse resolvida. Essas conversas eram consideradas crimes graves. Agentes da coroa percorriam tavernas, ouvidos atentos, prontos para levar suspeitos à Torre de Londres. Houve casos de homens enforcados por terem repetido histórias de que Henrique havia sido envenenado. Outros sumiam durante a madrugada sem deixar rastros. As esposas de Henrique, sobretudo Catarina Parr, viviam um risco constante de cair em desgraça. Bastava que alguém insinuasse que a rainha tinha simpatias papistas ou que conspirava para envenenar o marido para que ela acabasse acusada de traição. Catarina era inteligente e mantinha correspondência com estudiosos protestantes, o que lhe rendia suspeitas de heresia. Ao mesmo tempo, sabia que Henrique poderia ordenar sua prisão por mera desconfiança. Vivia equilibrando-se numa corda bamba entre agradar e sobreviver. Nos momentos mais críticos, dormia com um livro de orações escondido, temendo que cada noite fosse a última. Os segredos mais incômodos, porém, estavam na própria consciência do rei. Ele sabia que sua imagem pública estava em ruínas. A cada dia ficava mais evidente que não era o guerreiro invencível dos retratos. À noite, quando as dores eram mais agudas, Henrique mandava fechar todas as cortinas e proibia qualquer um de entrar. Dizia que precisava conversar com Deus, mas havia quem acreditasse que seus gemidos não eram apenas de dor física, e sim de medo do julgamento que se aproximava. Era um rei atormentado por fantasmas, os das esposas que mandou matar, dos monges que expulsou dos mosteiros, dos nobres executados por traições muitas vezes inventadas. O testamento real era outro segredo mantido a 7 chaves. Ninguém sabia ao certo quem herdaria seu favor. Embora Eduardo fosse o herdeiro legítimo, havia rumores de que Henrique mudará de ideia diversas vezes, considerando alianças alternativas e mesmo pensando em declarar ilegítimos alguns de seus próprios filhos. Esse véu de incerteza transformava cada visita ao leito real num jogo de xadrez político. Uma palavra errada podia arriscar o nome do testamento. Um elogio bem calculado podia garantir terras e riqueza.
Talvez o segredo mais sombrio fosse o pacto silencioso que mantinha todo esse teatro funcionando, o de que todos fingiriam que Henrique ainda governava plenamente enquanto, na realidade, ele já era refém de seus médicos, criados e conselheiros. Ele reinava só no nome. Cada decisão importante precisava ser murmurada ao ouvido de um homem febril, que muitas vezes mal compreendia o que assinava. Mas ninguém ousava revelar ao povo que a Inglaterra estava entregue a um trono vazio. Se há algo que define o fim de Henrique VIII, não é apenas a ferida na perna ou o corpo inchado. É a atmosfera de terror, chantagem e segredos mortais que impregnava cada pedra do palácio. E se você acha que era possível sobreviver naquele ambiente sem trair ninguém, talvez subestime o que as pessoas fazem para salvar a própria pele. Nenhum cronista oficial teve coragem de registrar todos os episódios que marcaram os últimos anos de Henrique VIII. Mas, nos diários de cortesãos, nos relatos sigilosos de embaixadores e nos boatos que sobrevivem até hoje, surgem fragmentos de histórias tão sombrias que fazem o cheiro da úlcera parecer quase um detalhe. Porque o rei não apenas apodrecia por dentro, ele arrastava consigo todos que ousassem se aproximar. Em 1546, um ano antes de sua morte, Henrique teve uma crise que muitos testemunharam com horror. Durante uma madrugada gelada, os criados ouviram gritos vindos de seus aposentos. Quando entraram, encontraram o monarca coberto de suor e sangue. A úlcera na perna havia se rompido com violência, encharcando os lençóis até o chão. O cheiro era tão intenso que alguns servos recuaram, tapando o rosto com as mãos. Henrique, delirando, chamava pelos nomes das esposas mortas e Catarina, Ana, Jane, numa confusão febril que parecia um julgamento fantasma. A cena ficou gravada na memória de todos. Aquele momento selou a convicção de que o rei estava sendo devorado por seus pecados. Pouco depois desse episódio, Catarina Parr, sua sexta e última esposa, quase perdeu a cabeça. Henrique, em um acesso de fúria, acusou-a de heresia e traição. A razão? Um livro de orações protestantes encontrado entre seus pertences. Nos corredores dizia-se que o rei delirava tanto que via inimigos em cada sombra. Catarina foi avisada a tempo e correu até ele, ajoelhando-se ao lado da cama, implorando perdão. Henrique, confuso e exausto, desistiu da execução. Mas o recado estava claro, bastava uma mudança de humor para que qualquer um fosse arrastado ao cadafalso. Outro caso quase inacreditável envolveu Thomas Seymour, cunhado do rei e futuro tio do jovem Eduardo. Thomas, ambicioso, aproveitou o estado de fraqueza do monarca para tentar obter influência sobre o Conselho Real. Num encontro noturno, aproximou-se demais da cadeira onde Henrique dormia e tentou ler documentos que estavam sobre a mesa. O rei acordou no exato momento. Ninguém sabe ao certo o que disse. Alguns contam que lançou um rugido tão animalesco que acordou meio palácio. Outros juram que Thomas escapou por segundos de uma acusação de traição. Seja como for, o incidente foi abafado, mas a desconfiança passou a corroer todos que circulavam em volta da Cama Real. Embaixadores espanhóis e franceses relataram que, em seus últimos meses, Henrique já não reconhecia metade das pessoas que o serviam. Dizia ver monges sem rosto e corpos ensanguentados rastejando pelo chão. Durante as audiências, chegava a ordenar que guardas expulsassem fantasmas invisíveis. Certa manhã, insistiu que sua primeira esposa, Catarina de Aragão, estava diante dele, cobrando a devolução do casamento roubado. Os médicos chamaram isso de febre melancólica. Mas nas ruas, dizia-se que a alma do rei já tinha partido e só restava o corpo, agarrado à vida como um animal que se recusa a morrer. Em meio a essa loucura, o país continuava a funcionar, mas era como se todos vivessem uma peça macabra. Nobres fingiam normalidade enquanto calculavam quantos dias faltavam para a coroa mudar de dono. Conselheiros assinavam decretos que o rei mal compreendia. Os arautos divulgavam proclamações otimistas, mesmo sabendo que atrás das portas fechadas, Henrique definhava em lençóis empapados. Era uma farsa tão grotesca que alguns visitantes estrangeiros comparavam o Palácio Real a um túmulo decorado com tapeçarias. E houve ainda episódios de pura crueldade, que mostravam que o instinto de vingança do rei sobrevivia intacto. Pouco antes de sua morte, ordenou a execução de Henry Howard, conde de Surrey. O motivo oficial: conspiração contra o trono. Mas a verdade é que Henrique temia que Surrey, jovem, carismático, de linhagem nobre, pudesse ser mais amado do que ele. Surrey foi decapitado na Torre de Londres, e muitos viram nisso o último ato de terror de um rei que já não tinha forças nem para caminhar, mas ainda sabia como espalhar medo. As crônicas contam que em seus derradeiros dias, Henrique exigia rezas quase ininterruptas. Mandava padres se revezarem em súplicas, dia e noite.
Alguns acreditavam que ele temia encontrar no além todas as cabeças que mandara rolar. Os criados diziam que durante o sono, ele balbuciava listas de nomes, esposas, nobres, bispos, monges, como se tentasse contabilizar os fantasmas que o aguardavam. A cena de sua morte por si só, foi o epílogo perfeito para uma vida de excessos e contradições. Na noite de 27 de janeiro de 1547, Henrique entrou num estado de inconsciência que parecia definitivo. Ao redor do leito, cortesãos se amontoavam em silêncio, espiando cada suspiro. Alguns choravam, outros apenas contavam os minutos. Ninguém se atreveu a perguntar se ele queria se confessar. Por anos, Henrique se recusará a admitir qualquer arrependimento, e naquela hora, ninguém ousava lhe lembrar dos pecados. Conta-se que pouco antes do último suspiro, a ferida na perna se abriu mais uma vez, inundando a cama com pus e sangue. Quando finalmente o rei expirou, o silêncio foi tão profundo que parecia que todo o palácio se esvaziara. Mas o horror não acabou ali. O corpo foi envolto em panos embebidos em essências para conter o fedor, e levado num cortejo fúnebre que cruzou o país. Mesmo assim, durante o transporte, o caixão começou a vazar fluidos. Alguns diziam que o cheiro era tão insuportável que ninguém conseguia se aproximar. Um cronista espanhol relatou que cães vadios seguiram o cortejo, atraídos pelo odor. Essa imagem, a do rei seguido por cães famintos, virou metáfora do seu legado, um poder corroído por dentro. Os momentos mais sombrios de Henrique VIII não foram apenas as guerras, os casamentos desfeitos ou as execuções. Foram essas horas finais em que o rei foi obrigado a encarar aquilo que tentou negar por décadas, a própria decadência. Nenhuma coroa, nenhum decreto, nenhum ato de tirania conseguiu poupá-lo da podridão que começou na carne e terminou na alma. Você pode pensar que um homem preso à própria cama, com a carne se desfazendo, não tinha mais força para mover um império. Mas o poder de Henrique VIII não dependia só do vigor do corpo, ele estava entranhado nas tramas invisíveis que ele mesmo teceu ao longo de 3 décadas. Mesmo enquanto apodrecia, continuava a exercer influência que transformava vidas, derrubava linhagens e ditava o futuro de toda uma nação. E o mais perturbador é que muitas vezes esse poder agia sem que ninguém percebesse. Para começar, havia sua capacidade de semear o medo. O terror que Henrique inspirava era tão profundo que bastava mencionar seu nome para que nobres e clérigos se calassem. Ele havia criado um ambiente onde qualquer suspeita podia virar acusação, qualquer boato, uma sentença de morte. Mesmo nos últimos anos, quando já não conseguia subir a escada sem ajuda, seu silêncio era interpretado como ameaça. Quando um servo saía do quarto real, carregando lençóis manchados, todos os que o viam desviavam o olhar, temendo que alguma informação escapasse. Ninguém ousava comentar em voz alta a real extensão da doença. Esse pacto de silêncio mantinha viva a imagem de que o rei ainda governava com mão firme, um fantasma de autoridade que se alimentava do medo coletivo. E havia também o poder de seus decretos. Henrique era dono de uma mente que, apesar do delírio ocasional, continuava a arquitetar alianças e vinganças. Enquanto o corpo se dissolvia, ele ditava ordens que transformavam o destino de famílias inteiras. Era comum que entre um ataque de febre e outro, mandasse chamar escribas e ditasse documentos que mudavam a posse de terras, legitimavam filhos ou destituíam nobres. Alguns desses decretos eram tão surpreendentes que levantavam suspeitas de falsificação, mas ninguém ousava contestá-los. Enquanto ele respirasse, sua palavra era lei, mesmo que dita com voz fraca e lábios rachados. O Conselho Real, oficialmente responsável por conduzir o governo, era apenas um conjunto de peças num tabuleiro que Henrique movimentava conforme seus caprichos. Cada conselheiro acreditava ter influência exclusiva sobre o rei, mas na prática todos eram manipulados. Henrique fazia questão de cultivar rivalidades entre eles. Promovia um, rebaixava outro, elogiava em particular, humilhava em público. Assim, mesmo quando seu corpo não conseguia mais erguer uma taça, seu jogo continuava. Os conselheiros, temendo cair em desgraça, obedeciam sem questionar. Era como se o poder do rei tivesse virado uma doença contagiosa que ninguém podia enfrentar sem se contaminar. Outro fator que alimentava seu domínio era a lealdade silenciosa de informantes espalhados por toda parte. Henrique sempre foi obcecado por espionagem. Desde cedo cultivou uma rede de criados, secretários e monges que reportavam tudo, quem murmurava traição, quem simpatizava com Roma, quem fazia piada sobre o peso e a ferida do rei. Essa rede não parou de funcionar quando ele adoeceu. Pelo contrário, tornou-se ainda mais ativa.
Sabendo que a saúde real estava por um fio, cada facção tentava garantir que seus rivais fossem denunciados primeiro. Assim, Henrique se tornou o epicentro de uma tempestade de delações. Todos se acusavam mutuamente e ele, mesmo à beira da morte, decidia quem vivia e quem morria. Os inimigos mais astutos compreendiam que era impossível derrotá-lo em campo aberto. A única forma de reduzir sua influência era minar, aos poucos, a ilusão de sua força. Mas quem ousaria dar o primeiro passo? Muitos temiam que a própria população se revoltasse se soubesse que o rei já não passava de um moribundo. A propaganda oficial ainda mantinha o mito do monarca que vigiava tudo. Panfletos distribuídos nas cidades reforçavam a imagem de um Henrique atento, trabalhando incansavelmente pelo bem da Inglaterra. Era uma mentira conveniente que todos preferiam sustentar, até seus inimigos. O poder invisível do rei também se manifestava em seu legado religioso. Ao romper com Roma, Henrique tornou-se o chefe supremo da Igreja Anglicana. Isso significava que sua autoridade espiritual se misturava à política. Qualquer um que contestasse seu governo era tratado não apenas como traidor do Estado, mas como herege. E nesse contexto, a doença que o consumia parecia ter efeito simbólico. Era ao mesmo tempo uma punição divina e um lembrete de sua condição semi-sagrada. Muitos nobres supersticiosos acreditavam que contrariar Henrique poderia atrair maldições. Esse temor transcendia a política. Era uma espécie de feitiço psicológico que paralisava qualquer oposição. Até seus herdeiros viviam prisioneiros desse poder espectral. Eduardo, o menino frágil que herdaria o trono, era mantido em isolamento, vigiado dia e noite. Maria e Isabel não podiam demonstrar impaciência pela morte do pai. Qualquer sorriso, qualquer expressão de alívio poderia ser usado como prova de traição. Elas aprenderam cedo que o medo era a herança mais segura que Henrique deixaria. E mesmo depois da morte do rei, ninguém tinha certeza de que estava livre de seu alcance. Seus testamentos eram revisados com cautela, temendo que escondessem cláusulas secretas capazes de deslegitimar heranças ou ordenar execuções póstumas. Talvez o aspecto mais fascinante desse poder invisível seja que ele não exigia força física. Bastava a lembrança do que Henrique fora. Durante décadas ele definirá o que era permitido e o que era pecado, quem era leal e quem era inimigo. Mesmo quando a perna apodrecida o mantinha prisioneiro da cama, as pessoas continuavam a obedecer. Era como se a Inglaterra toda tivesse se habituado ao medo, incapaz de viver sem ele. E esse foi no fim seu maior triunfo, tornar-se indispensável mesmo enquanto morria. É curioso pensar que Henrique VIII começou como um príncipe carismático, amado por seu povo. O jovem rei que escrevia música e caçava veados foi se transformando, aos poucos, numa entidade que amedrontava a todos. Quando o corpo deixou de responder, sua reputação se tornou a verdadeira arma. Porque ninguém ousava imaginar a Inglaterra sem seu tirano. Ninguém sabia quem preencheria o vazio deixado pelo cheiro da carne morta. E assim até o último suspiro, Henrique manteve o poder absoluto não pela espada, mas pelo medo que espalhara como uma praga. Quando finalmente chegou o momento em que Henrique VIII não conseguia mais abrir os olhos, a Inglaterra inteira prendeu a respiração. Durante anos, o reino aprenderá a viver entre boatos de que o rei já estava morto, e que apenas o medo mantinha todos ajoelhados. Mas na noite de 27 de janeiro de 1547, não havia mais disfarce possível. Na penumbra do palácio, entre lençóis encharcados de pus, expirava não só um homem, mas a era que ele havia criado com sua fome insaciável. O corpo foi tratado como uma relíquia e uma ameaça ao mesmo tempo. Os criados enrolaram o cadáver em panos embebidos em bálsamos, não por respeito, mas por puro desespero de conter o cheiro. Mesmo assim, dizem que o odor era tão forte que os guardas precisaram revezar turnos a cada 2 horas, pois ninguém conseguia permanecer muito tempo no aposento. Enquanto isso, conselheiros e bispos debatiam em sussurros como anunciar ao povo que o rei tinha partido sem admitir o estado de decomposição em que jazia. O medo da vergonha era tão profundo quanto o da instabilidade política. Do lado de fora, o povo começava a perceber que algo definitivo havia acontecido. Nos mercados e tavernas circulavam rumores de que cães haviam seguido o caixão, atraídos pelo cheiro. Esse detalhe, embora pareça quase grotesco demais para ser real, foi relatado por cronistas estrangeiros, que viram na cena uma metáfora perfeita para o fim de um homem que transformará tudo em objeto, até a própria carne. Alguns diziam que era o castigo de Deus, outros que era apenas o preço natural de quem desafiou todas as regras, incluindo as do próprio corpo. Quando o anúncio oficial foi feito, a corte entrou em um estado de suspensão. Ninguém sabia ao certo quem deveria falar primeiro.
Henrique, até morto, mantinha todos reféns do terror que semeara. O conselho privado, que agora deveria governar em nome do jovem Eduardo, parecia paralisado. Cada conselheiro temia que algum documento secreto surgisse debaixo de uma almofada, destituindo tudo o que haviam combinado. Foram dias de silêncio pesado, de corredores onde ninguém ousava erguer a voz. O cortejo fúnebre percorreu uma Inglaterra dividida. De um lado, havia quem chorasse a partida do homem que consolidara a reforma religiosa, que romperá com Roma e criará a identidade anglicana. De outro, multidões que só lembravam a tirania, as execuções sumárias, os mosteiros saqueados, as famílias destruídas por capricho. Nos campos, camponeses se aproximavam da estrada apenas para ver o caixão passar, como se quisessem ter certeza de que era verdade. Afinal, por mais de 3 décadas, Henrique parecerá imortal. O rei que ninguém ousava contrariar, agora jazia num invólucro de madeira, transbordando a podridão que por tanto tempo escondeu. Seu corpo foi depositado na capela de São Jorge, no castelo de Windsor. Lá numa cripta fria, repousaria ao lado de Jane Seymour, a única das 6 esposas que lhe dera o herdeiro tão desejado. E há algo quase irônico nesse destino final. Henrique, que mudou de mulheres como quem muda de túnicas, terminou ao lado daquela que menos tempo passou ao seu lado. Mas talvez fosse o símbolo mais exato de sua obsessão. Tudo em sua vida convergia para o medo de não deixar um filho homem. Mesmo seu túmulo não escapou desse detalhe. O fim da era Tudor, no entanto, não se consumou de imediato. O pequeno Eduardo VI, doente e frágil, foi coroado rei aos 9 anos. Na prática, governavam em seu nome homens que haviam aprendido com Henrique a desconfiar de tudo e todos. O país entrou numa sequência de crises e reformas que pareciam ecoar as contradições do rei morto. Porque o legado de Henrique não era só o rompimento com o Papa, ou a fundação da Igreja Anglicana. Era também a certeza de que nada era permanente. Leis, alianças e até casamentos podiam ser destruídos se conviesse ao trono. Com o tempo, as pessoas começaram a recontar sua história de maneira mais conveniente. Surgiram retratos póstumos que omitiam a obesidade e a enfermidade. As crônicas oficiais preferiam exaltar seu espírito guerreiro e a coragem de desafiar Roma. Os detalhes da ferida pútrida na perna viraram tabu, algo a ser mencionado apenas em sussurros ou nos diários privados de cortesãos que já não temiam represálias. Esse esforço de embelezar a memória do rei era uma forma de manter a dignidade da monarquia intacta. Mas para quem tinha visto de perto o processo de decomposição, não havia como esquecer o espetáculo degradante. Os séculos seguintes fariam de Henrique VIII uma figura quase folclórica. Nos livros didáticos, ele virou o rei que casou 6 vezes, que se rebelou contra o Papa, que transformou a Inglaterra. Mas sob essa narrativa simplificada jaz outra verdade. Henrique foi o exemplo mais cru de como o poder absoluto não protege ninguém da decadência. Seus decretos podiam condenar nações, mas não podiam fechar a ferida que sangrava dia e noite. Sua autoridade era tão vasta que dobrava bispos e imperadores, mas não foi suficiente para impedir que seu corpo apodrecesse como qualquer outro mortal. E se o fim de sua vida parecia uma humilhação definitiva, também era, de certo modo, um espelho do reino que deixava para trás. Um país dividido, com feridas que não cicatrizariam tão cedo. As execuções, as traições e os pactos secretos que marcaram seu reinado continuariam a assombrar seus sucessores. Porque o cheiro de corrupção, seja literal ou simbólico, não se dissipa apenas porque o corpo foi enterrado. Ele persiste, impregnando as paredes do poder, lembrando a todos que nenhuma coroa é tão reluzente que possa esconder o odor da carne humana em decomposição. Assim terminou a era de Henrique VIII, não com uma vitória gloriosa, mas com o silêncio constrangido dos que carregaram seu caixão, rezando em segredo para que aquilo fosse, de fato, o fim. Quando olhamos para a vida de Henrique VIII, é fácil se perder no espetáculo grotesco de seus últimos anos. O corpo inchado, as feridas purulentas, os lençóis sujos que nenhuma tapeçaria conseguia disfarçar. Mas se você tiver coragem de ir além do nojo e da curiosidade mórbida, vai perceber que a história desse rei é, na verdade, um retrato cruel da própria alma humana. Porque aquilo que corroeu Henrique não foi apenas infecção ou excesso de comida. Foi algo mais profundo, a convicção de que poder absoluto pode substituir a consciência. Talvez o mais perturbador não seja a ferida na perna que nunca cicatrizou, mas a forma como toda uma nação fingiu que ela não existia. Por décadas, bispos, nobres e embaixadores competiram para esconder a verdade, não porque se importavam com o rei, mas porque temiam o colapso de um sistema construído em torno de sua imagem.
Era mais fácil sustentar a farsa de um monarca invencível do que admitir que o trono da Inglaterra estava ocupado por um homem que já havia morrido por dentro. E essa hipocrisia coletiva, essa disposição de mentir em nome da estabilidade, talvez seja a lição mais desconfortável de todas. Se você acha que somos muito diferentes hoje, vale a pena refletir. Quantas vezes você já testemunhou líderes que se consideravam intocáveis? Quantas vezes já viu instituições inteiras protegerem mentiras para manter as aparências? Henrique VIII foi apenas o exemplo mais exagerado de uma verdade que atravessa os séculos. O poder absoluto é um vício que corrompe até os ossos. Quando ninguém ousa dizer a verdade ao governante, quando todos têm medo de perder privilégios, o resultado é previsível, uma podridão silenciosa que cresce até tomar tudo. Talvez você imagine que no fundo, Henrique foi apenas um monstro solitário, alguém que nasceu para destruir tudo ao seu redor. Mas pense bem, ele não ergueu seu reinado sozinho. Foram centenas de cortesãos que por ambição ou covardia, alimentaram seu ego. Foram clérigos que aceitaram calar seus princípios em troca de terras confiscadas. Foram médicos que preferiram jurar que ele estava melhorando em vez de confessar que nada podiam fazer. No final, a doença do rei era apenas a face visível de uma corrupção que contaminava todos os que se aproximavam dele. E aqui está a parte mais desconcertante. Henrique VIII também acreditava que estava certo. Acreditava que romper com Roma era a única forma de garantir a sucessão. Que decapitar esposas e conselheiros era necessário para proteger a coroa. Que merecia cada banquete, cada luxo, cada adulação. Essa convicção cega foi seu maior veneno. Porque não há pior tirano do que aquele que acredita piamente na própria inocência. Quando seus súditos finalmente depositaram o caixão na cripta de Windsor, muitos respiraram aliviados, certos de que o pesadelo havia acabado. Mas a história não se encerra com a morte de um homem. O medo que Henrique cultivou continuou a governar a Inglaterra por gerações. Eduardo VI, a criança frágil que herdou o trono, cresceu sob a sombra de um pai que só existia em retratos retocados. Maria I, filha da esposa humilhada, tentaria restaurar o catolicismo à força, num banho de sangue que ecoava a mesma intolerância. Isabel I carregaria para sempre a marca de ser filha da rainha decapitada. Nenhum deles pôde começar do zero. Porque quando uma era termina em podridão, a nova geração sempre herda o cheiro. O que podemos aprender com tudo isso? Talvez a lição mais óbvia seja que o poder absoluto não protege ninguém da morte, e muito menos do ridículo. Henrique VIII construiu um império de obediência, mas no fim, seu maior legado foi o espetáculo da própria ruína. E paradoxalmente, esse mesmo horror virou o alicerce da lenda. Hoje, séculos depois, ainda falamos dele não por seus decretos, mas pelo destino que não pôde controlar. A história tem esse capricho. Aquilo que você mais tenta esconder se torna a única coisa que não será esquecida. Mas há uma lição ainda mais incômoda. Porque se olharmos com sinceridade, veremos que Henrique não foi o único responsável por sua tragédia. Ele apenas ocupou o papel que todo sistema de medo e bajulação precisava. Era uma engrenagem colossal em que todos tinham parte. E se você acha que esse ciclo pertence apenas ao passado, basta olhar ao redor. Ainda hoje, há quem prefira repetir mentiras a encarar a decadência de quem está no poder. Ainda hoje, há quem feche as cortinas, quem perfume os corpos apodrecidos, quem transforme podridão em símbolo de autoridade. Talvez eles não fossem os loucos. Talvez nós sejamos. Porque continuamos a acreditar que o poder é um escudo contra o julgamento, quando ele é apenas um espelho, um reflexo ampliado do que há de pior e de melhor em nós. Henrique VIII foi tanto vítima quanto vilão. Seu destino nos lembra que a humanidade, quando decide ignorar seus limites, sempre paga um preço. Às vezes, o preço é a vergonha pública. Outras vezes, é o silêncio pesado de um quarto onde ninguém tem coragem de falar a verdade. Se hoje você tem a ilusão de que jamais se submeteria a um tirano, pense em quantas vezes já preferiu calar, quantas vezes fingiu não ver a corrupção por conveniência. Talvez o abismo que separa você daquele rei moribundo seja menor do que gostaria de admitir. O que nos parece ridículo hoje, as cordas que içavam Henrique, os médicos que vendiam promessas inúteis, os cortesãos que fingiam veneração, era para eles apenas sobrevivência. E a pergunta que fica é, até onde você estaria disposto a ir para conservar o seu lugar à mesa? Talvez essa seja a verdade mais incômoda. Não importa quanta distância colocamos entre nosso tempo e o século XVI. O medo, a vaidade e o desejo de controle continuam exatamente os mesmos. E se um dia você se vir do outro lado da cortina, contemplando um poder que apodrece em silêncio, lembre-se de Henrique VIII.
porque tudo que ele foi, e tudo que perdeu, ainda está de algum modo em nós. Agora que você conhece a história sem retoques, quero que se faça uma pergunta incômoda: e se você tivesse nascido naquela época? Não como rei, talvez, mas como um dos muitos que orbitavam Henrique VIII, sugando migalhas de poder, tremendo de medo a cada mudança de humor real. E se fosse você quem acordasse antes do sol nascer, subisse os degraus rangentes do palácio e entrasse num quarto que cheirava a carne morta? Será que teria coragem de olhar aquele homem inchado e dizer que o fim estava próximo? Ou também fingiria que tudo estava sob controle, apenas para salvar a própria pele? Imagine-se como um dos criados. Seu salário sustenta sua família. Você sabe que o rei está condenado, que cada respiração dele soa como o gemido de algo prestes a ruir. Mas também sabe que se abrir a boca, se contar a verdade a quem não deve, pode desaparecer numa noite qualquer, levado por guardas que jamais explicam para onde. Você suportaria esse terror diário? Será que conseguiria manter a compostura ao trocar lençóis ensanguentados, ao raspar pedaços de pele morta que se soltavam como escamas? Ou preferiria fechar os olhos, fingir que nada disso é real? Ou talvez você fosse um dos médicos. Passou anos estudando os humores, convencido de que o conhecimento pode salvar vidas. Mas o corpo diante de você desafia tudo o que aprendeu. A ferida na perna nunca fecha. O hálito do rei é um sopro pútrido. E mesmo assim, você é obrigado a prometer que a melhora está próxima. Cada vez que aplica um emplastro, sabe que está mentindo. Cada vez que inclina a cabeça em respeito, sabe que a sua presença ali é só parte de um teatro. E se um dia, por desespero ou exaustão, ousasse dizer que a cura não existe, o que aconteceria? Você resistiria à tentação de mentir, sabendo que a verdade pode custar sua cabeça? Pense ainda se fosse um conselheiro. Ao longo de anos, construiu uma posição de prestígio com terras, títulos e influência. Mas a cada amanhecer, acorda com o mesmo medo, que alguém o acuse de traição. Que descubram aquela carta imprudente, aquela conversa descuidada na antecâmara. Porque ao lado de um rei que não distingue realidade de delírio, qualquer palavra pode ser o estupim da ruína. Será que teria coragem de renunciar ao poder, de ir embora antes que o pusessem contra a parede? Ou ficaria convencido de que pode controlar o caos, até perceber tarde demais que ninguém controla nada? E se fosse uma das esposas? Talvez Catarina Parr, a mulher que no fundo, sabia que era apenas mais um remendo temporário no ego ferido do rei. A cada noite você se deita ao lado de um homem que exala o cheiro da morte. Finge ternura, porque qualquer sinal de repulsa pode virar uma acusação de heresia. Sorrir, rezar, oferecer bálsamos, tudo parte de uma encenação diária. Você aguentaria? Ou se rebelaria, mesmo sabendo que a rebeldia custaria sua cabeça, como custou a Diana Bolena? E se por fim, fosse um dos que estavam do lado de fora? Um camponês que via o cortejo passar, que ouviu boatos sobre o rei apodrecendo em vida? Será que você acreditaria que aquele homem inchado, carregado em panos, ainda era o soberano de toda a Inglaterra? Ou sentiria no fundo, um prazer mesquinho em saber que ninguém, nem mesmo quem governava sobre milhões, escapa da podridão? Porque mesmo a plebe que não tinha nada ainda carregava seu quinhão de ódio, de inveja, de desprezo. Talvez seja mais confortável dizer que você jamais seria cúmplice, que teria coragem de falar a verdade, de abandonar a corte, de denunciar o absurdo. Mas olhe ao seu redor. Pense nas mentiras que você mesmo já preferiu engolir. Nos chefes, nos líderes, nos ídolos que viu cometer abusos e você se calou. Porque o silêncio às vezes parece o menor dos males. Porque dizer a verdade pode custar caro, e a covardia costuma sair mais barato. Você tem certeza de que se vivesse sob Henrique VIII não faria o mesmo? O que essa história nos ensina é que a podridão nunca começa de repente. Ela se instala aos poucos, nas pequenas concessões. No dia em que o médico omite que a ferida piorou. No instante em que o conselheiro fecha os olhos para uma execução. No momento em que o servo segura o vômito e mente que tudo está bem. Quando percebemos, a mentira se tornou tão parte da rotina que ninguém sabe mais como seria viver sem ela. E agora, depois de tudo que ouviu, pergunte a si mesmo, e se fosse você? Se nascesse naquela época, num palácio úmido onde o poder absoluto se misturava ao cheiro de carne morta, como agiria? Seria o confidente que dizia ao rei que sua hora chegou? Ou o bajulador que mentia, dia após dia, até não saber mais onde começava a verdade e terminava o medo? Ou talvez fosse pior, o indiferente que assistia tudo calado, convencido de que nada tinha a ver com aquilo. Será que você sobreviveria sendo um deles? Ou também teria que esconder a verdade, para não ser queimado vivo? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou.
Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tchau!